A IPI do Brasil celebra os seus 121 anos agora, no próximo dia 31 de julho. É sempre aquele debate, né? Mas a igreja nasceu no dia 1º de agosto, não foi no dia 31 de julho, né? 1º de agosto é que foi organizado o presbitério, a igreja presbiteriana independente. Mas o 31 de julho é a marca, é aquele momento em que 7 pastores e 15 presbíteros tiveram a coragem e a ousadia de dizer: agora nós vamos ter uma igreja brasileira de fato. Quando a gente vê um pouco da história da nossa igreja, nós vamos voltar um pouquinho lá, antes de 1903, e nós vamos entender as lutas daquele período. A igreja presbiteriana no Brasil, ela era coordenada por 2 missões estrangeiras. 2 igrejas presbiterianas dos Estados Unidos mandaram seus missionários para cá, e esses missionários trouxeram o evangelho, trouxeram o sistema de governo presbiteriano, e a nossa igreja então cresceu, a igreja presbiteriana. Em 1888 foi organizado o sínodo, que era uma instância que reunia os presbitérios e as igrejas. E a partir da reunião do sínodo, da organização do sínodo da igreja presbiteriana no Brasil, a igreja começou a discutir a sua autonomia, ser uma igreja brasileira de fato. Porque havia algumas questões que a gente nunca pode esquecê-las. Os missionários, embora homens de Deus que vieram trazer o evangelho para nós, e nós somos gratos a Deus pela vida, pela dedicação desses homens, muitos deles fazendo jornadas e jornadas, quilômetros e quilômetros, pelos matos, pelas florestas, no lombo de cavalo, de mulas, não havia meios de transportes adequados, e eles nos legaram o evangelho e nos legaram o sistema presbiteriano de governo. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas com o desenvolvimento da igreja, havia uma ingerência das igrejas americanas no desenvolvimento do nosso presbiterianismo pátrio. E uma das questões era a questão da evangelização. Os pastores brasileiros, na época já tínhamos um grande número de pastores brasileiros, queriam a evangelização direta, abrir novas igrejas, abrir novas frentes de trabalho. E os missionários queriam a evangelização pela educação. E estavam investindo recursos das missões numa instituição de ensino em São Paulo, a Escola Americana, e que depois se transformou no Mackenzie, uma grande instituição de ensino, e que na virada do século XIX para o século XX era, sem dúvida, uma instituição que estava já fazendo a diferença no país. Os missionários queriam investir o dinheiro no Mackenzie. Os pastores brasileiros queriam que o dinheiro fosse investido na evangelização direta. E isso causou um problema. Isso causou um transtorno. Isso começou a fazer alguns desgastes, a ter alguns desgastes. Esse foi o primeiro detalhe. A ingerência dos missionários na gestão da igreja. Por isso, um grupo de brasileiros pregava a autonomia da igreja. Nós precisamos de uma igreja brasileira para os brasileiros. A ideia era de que a igreja já havia amadurecido o suficiente e agora ela precisava se emancipar dos missionários para ser de fato uma igreja que falasse com o povo brasileiro. Mas isso acabou não sendo fácil de lidar e começaram a surgir vários problemas nesse processo. E esse processo foi agravado por mais 2 situações. Uma delas era a questão do seminário. Durante muito tempo, a igreja presbiteriana no Brasil tinha uma discussão a respeito do seminário. Onde vai ser o seminário? O seminário vai ser aonde? E o seminário nunca era colocado em local nenhum, devido a uma série de circunstâncias econômicas e etc. Até que o seminário é instalado numa cidade do Rio de Janeiro chamada Nova Friburgo. E a grande questão dos pastores, especialmente dos pastores nacionais, era um seminário tão longe, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, sendo que a maioria das igrejas são do interior de São Paulo, Nós precisávamos ter alguma coisa aqui, e aí começa então uma campanha. O pastor da igreja presbiteriana de São Paulo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira,
inicia uma campanha para que o seminário fosse para São Paulo. E a ideia era de que, além do seminário, a igreja também tivesse um colégio evangélico, para que as crianças, para que os filhos dos crentes pudessem estudar nesse colégio. E a partir daí, estudando no colégio, aqueles que tivessem chamado ministerial fariam o seminário. E mais uma vez, uma série de discussões, um monte de conversas, não se conseguia chegar a um acordo, porque as juntas missionárias, as duas juntas missionárias americanas, elas queriam investir o recurso no Mackenzie, não investir o recurso especificamente no seminário. E o pastor da igreja de São Paulo, o reverendo Eduardo, fez uma grande campanha nacional. E a própria igreja construiu o seminário em São Paulo, um instituto teológico, e colocou o prédio de pé. E quando os missionários viram que o prédio ficou em pé, eles então cederam e transferiram o seminário de Nova Friburgo para São Paulo. Mas ainda havia um projeto que era fazer um colégio evangélico, porque havia um lema que era o seguinte: os filhos da igreja precisam ser educados pela igreja e para a igreja. Esse era o lema que o reverendo Eduardo colocou. Ou seja, precisaria ter um colégio evangélico. Lembrem-se que no final do século XIX o Brasil era um país de analfabetos. Quase que 90% da população brasileira era analfabeta. Os protestantes, especialmente os presbiterianos, largaram na frente, porque investiram na educação. E a ideia do reverendo Eduardo era que fosse um colégio evangélico ligado à Igreja Nacional, dirigida pelos pastores brasileiros. Mas também havia novamente uma queda de braço com os missionários americanos que queriam que o Mackenzie fosse essa escola. E surge então um elemento novo nessa conversa, que é a ideia da incompatibilidade da fé cristã, do evangelho, com a maçonaria. Era um tema tangencial, não fazia parte das discussões, a questão da maçonaria, e na época muitos cristãos, muitos crentes, pastores eram maçons, porque a maçonaria foi muito importante nos Estados Unidos, principalmente para a questão da independência americana. Era uma instituição muito tradicional nos Estados Unidos, e os pastores americanos que vieram para cá eram maçons. E começa então uma discussão a respeito se a maçonaria era uma religião, e se a maçonaria fosse uma religião, qual era a sua relação de fato com o evangelho. Isso acabou então sendo a terceira questão que foi levantada. A primeira era a autonomia, a segunda era a questão da educação, e entrou por último a questão da maçonaria. E chegou então 1903. Em 1903 não houve condições mais de continuar. Um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros entendeu que não dava para caminhar mais dentro da igreja presbiteriana no Brasil, por conta da ingerência dos missionários e depois por conta também da questão maçônica. E na noite do 31 de julho de 1903, esse grupo então se desliga oficialmente do sínodo da igreja presbiteriana no Brasil. Eles estavam fazendo o sínodo numa das igrejas de São Paulo, a Igreja Unida. Esse grupo se levanta, ele sai do plenário, há um grande choro no plenário por conta daquele momento, e esse grupo então de 7 pastores, esse grupo se levanta, e esse grupo vai para o templo da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E ali eles vão passar a noite cantando, orando e pensando sobre o que poderia ser feito a partir dali, já que eles haviam tomado a decisão de deixar a igreja presbiteriana no Brasil. Aquela noite foi uma noite de cânticos. O pendão real, chuvas de bênçãos, eram os cânticos cantados naquela noite. E no dia seguinte, às 11 horas da manhã, eles se instalaram como um presbitério independente. E proclamaram então, naquele momento, que aquele presbitério nasceria como a Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. Esse era o nome original, Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. Então, a partir dali, nasce a nossa igreja. E havia um problema. Era uma igreja sem igreja. Porque 7 pastores saíram das suas igrejas. E os 15 presbíteros que foram, eles não podiam falar pelas suas igrejas.
E aí já havia um problema. Como você vai organizar uma nova denominação se você não tem igreja? Naquela mesma reunião, no dia 1º, a reunião se estendeu até o dia 4 de agosto, 2 igrejas aderiram. A igreja de Itatiba, a igreja presbiteriana de Itatiba, do ladinho de Jundiaí, e a primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E essas foram as 2 primeiras igrejas que aderiram à Igreja Presbiteriana Independente Brasileira em 1903. Somente em 1904, no início do ano, é que aí sim a igreja vai receber 52 novas igrejas que saíram da Igreja Presbiteriana no Brasil e aderiram à Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. A partir dali, então, começa de fato a nossa história. E havia uma questão importante, irmãos e irmãs, que era a questão da sobrevivência da igreja. Como essa igreja vai sobreviver se ela não recebe $1 centavo dos Estados Unidos? Porque as missões que mandavam recursos para o Brasil não mandariam mais dinheiro para essa igreja. Porque os pastores e presbíteros que saíram disseram que essa igreja tinha que ser uma igreja brasileira, autônoma, sem ingerência do estrangeiro. Mas, por milagre de Deus, essa igreja venceu e nós estamos aqui hoje, celebrando 121 anos. 121 anos. Essa igreja ficou conhecida na história como a Igrejinha dos Milagres. Não é porque ela era pequenininha, não. Tem gente que acha que era porque era pequena. Não. Era a Igrejinha dos Milagres porque ela não recebia $1 centavo de fora. E ela conseguiu manter os seus pastores, as suas igrejas, e durante os primeiros 30 anos, a IPI e a IPB eram igrejas que tinham a mesma quantidade de membros, o mesmo tamanho. Deus estava fiel com a sua igreja, porque a sua igreja manteve-se fiel a Ele. E nós estamos aqui hoje celebrando o nosso aniversário, 121 anos. É um momento de reflexão, é um momento de nós voltarmos e olharmos para a nossa história e para pensarmos se de fato hoje nós somos uma igreja brasileira. Nós estamos falando para o povo brasileiro? Nós estamos transmitindo o evangelho para o Brasil? Ou nós estamos copiando modismos que vêm de fora para tentar fazer com que a igreja conheça o evangelho? Esse era o grande desafio e continua sendo o nosso grande desafio. Uma igreja brasileira que fale para os brasileiros e que utilize a cultura brasileira para falar para o nosso povo.